Identidade de marca é mais do que um logotipo bonito ou um nome legal. Na verdade, trata-se de tudo aquilo que faz seus clientes reconhecerem, lembrarem e preferirem sua empresa ao invés da concorrência. Assim, é um investimento estratégico que impacta diretamente no crescimento, na confiança e nas vendas do seu negócio. E criar uma marca não é um processo artístico, é um processo de gestão. Sua marca é sua promessa de valor. E no cenário atual, onde a inteligência artificial cria conteúdos genéricos aos montes, o que as pessoas buscam é humanidade e clareza. É justamente essa importância que criar uma identidade de marca real e profunda é o que faz um negócio se destacar no mercado, principalmente no médio e longo prazo. É isso que vou mostrar agora, como criar identidade de marca para pequenas empresas do jeito realista. Mas por que identidade de marca importa? Muitas pequenas empresas começam focadas apenas em vender, entendem preço, produto, atendimento, mas esquecem como elas querem ser percebidas, qual valor querem entregar além do básico e como isso cria conexão real com os clientes. Sem identidade de marca, você pode até vender, mas vai competir sempre no preço mais baixo, um jogo difícil de ganhar no longo prazo. Uma marca forte cria confiança, reconhecimento e fidelidade, o que transforma clientes em promotores do seu negócio. Onde a maioria erra e o que poucos ensinam. A maioria dos empreendedores foca só no visual da marca, logotipo e cores, e esquece do elemento que realmente cria relacionamento com o público. Ou seja, um logo bonito, sem propósito, nem voz, não vira marca, vira apenas uma imagem sem sentido. Além disso, muitas empresas falam só do produto, preço e promoção, mas existem duas coisas que quase ninguém usa direito e que fazem muita diferença. Arquétipo de marcas, personalidade da marca. É como se a sua empresa fosse uma pessoa. Dessa forma, essa pessoa seria mais protetora e cuidadora, forte e determinada, engraçada e descontraída, sábia e orientadora. E isso é o arquétipo, é escolher qual tipo de personalidade sua marca tem. Exemplo simples, uma empresa quer transmitir segurança pode agir como um guia, sempre ensinando, orientando e trazendo clareza. Já uma marca jovem pode agir como uma amiga, leve, próxima e informal. Quando você define isso, sua comunicação fica coerente, o cliente entende quem você é e começa a confiar. Sem isso, a marca fica confusa. Um dia fala sério, no outro faz piada, no outro muda o tom. Brand Storytelling, história da marca. É parar de falar só o que você vende e começar a contar. Por que você começou? Qual problema você viu no mercado? O que você acredita? Que transformação você quer gerar? Tenha em mente que pessoas se conectam com histórias, não com slogans vazios. Por exemplo, em vez de dizer, vendemos marmitas saudáveis, você pode dizer, criamos marmitas porque vimos muita gente trabalhando o dia inteiro e se alimentando mal. Queremos facilitar a vida de quem não tem tempo, mas quer cuidar da saúde. Percebeu a diferença? Então, de forma bem resumida, arquétipo é sobre qual é a personalidade da sua marca. E storytelling é qual a história e a mensagem por trás do que você faz. Esses dois pontos criam conexão emocional, e quando existe conexão, os clientes não escolhem só pelo preço. E pensando nisso, quais marcas você se conecta e identifica hoje em dia? Escreve aqui nos comentários para eu saber. Estrutura prática para criar sua identidade de marca do zero em 9 pilares bem básicos. 1. Entenda para quem você está falando. Antes de qualquer design ou slogan, por exemplo, responda isto claramente. Quem é seu cliente ideal? Quais são seus problemas, desejos e comportamentos? Quanto mais específica for sua resposta, melhor será o entendimento e a aceitação da sua mensagem pelos clientes. Aqui escreva um perfil de cliente, idade, ocupação, desafios, aspirações, como se fosse uma pessoa real, bem como seus possíveis hábitos, interesses, preferências, enfim. E um assunto que te ajuda muito aqui é criar sua buyer persona, que basicamente trata-se de uma pessoa fictícia, criada com base em dados e comportamentos reais para representar o cliente ideal de uma empresa. Então, se quiser entender como trabalhar e definir bem sua buyer persona, assista o vídeo que explica exatamente isso. Para assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixei na descrição. 2. O propósito, o ponto inicial fundamental. Muitos empreendedores focam no o que, vendo bolos, ou no como, os ingredientes frescos. Mas as marcas que sobrevivem a crises focam no porquê. O que é? É a razão da sua existência além do lucro. Porque importa? No cenário econômico atual, os consumidores estão mais seletivos, buscam marcas que compartilham seus valores. E para te ajudar nesse ponto, tente completar a frase. Minha empresa existe para que meus clientes consigam... E aqui escreva o resultado emocional ou a transformação que eles esperam ter. Se você vende roupas de ginástica, seu propósito não é vender pano, é proporcionar o bem-estar durante o exercício dos seus clientes para melhorar suas performances. 3. A história da marca, o storytelling real. A história da sua marca é o que cria conexão humana. Pessoas compram de pessoas.
Basicamente, uma história de marca é a narrativa que comunica a essência da sua empresa, seus valores, missão, desafios e conquistas. Diferente de um simples histórico empresarial, ela busca criar uma conexão emocional com o público, transmitindo autenticidade e propósito. Ou seja, as histórias eficazes não são apenas sobre a empresa, mas sobre como ela se relaciona com as pessoas, resolvendo problemas reais e compartilhando valores comuns. Como fazer? Use estrutura de origem. Conte qual foi o problema que você enfrentou e que te motivou a criar a solução que você vende hoje. O segredo? Não tente ser perfeito ou perfeita. História de superação em bastidores reais geram muito mais confiança do que uma fachada de empresa multinacional fria. 4. Personalidade e arquétipos. A personalidade da marca se refere aos traços humanos e características atribuídos a uma marca, que a tornam única e a distinguem das demais no mercado. É como a marca se apresenta, se comporta e se comunica com o público, gerando uma conexão emocional e criando uma identidade própria. Essas características são expressas através de vários elementos, como tom de voz, valores e princípios, estilo visual, comportamento da marca e experiência do cliente. Dessa forma, definir a personalidade da marca é fundamental para estabelecer uma identidade consistente e atrativa. Isso ajuda a criar uma conexão emocional com os consumidores, permitindo que eles se identifiquem com os valores e a visão da marca. Além disso, sua marca precisa ter um jeitão. Se ela fosse uma pessoa, como ela seria? Já arquétipos são modelos de personalidade que nosso cérebro reconhece instantaneamente. Por exemplo, o inovador, focado em inovação como a Apple tenta ser. O tipo de pessoa comum, focado em acessibilidade e ser gente como a gente, como a Havaianas tenta trabalhar. Dessa forma, escolher um arquétipo te ajuda a decidir desde a cor do seu post até o jeito que você responde um cliente no WhatsApp, por exemplo. 5. Posicionamento, onde a sua marca se encaixa no mercado. Posicionamento de marca ou de mercado é um conceito de marketing que se refere à posição que uma marca ocupa na mente do consumidor. Em outras palavras, define como você quer que seu público pense sobre sua marca. Referência de preço? Qualidade premium? Mais humana e acessível? Pense nisso antes de criar qualquer peça visual. 6. Voz e tom de voz. Isso é como sua marca fala. Voz é permanente, pode ser educadora, engraçada, técnica ou inspiradora. Tom muda conforme a situação. Sua marca fala de um jeito em um post festivo e de outro ao resolver um problema de entrega. Dessa forma, uma dica aqui para quem está começando é manter a simplicidade. Evite termos técnicos, jargões que seus clientes não entendem. Ser simples é o auge da sofisticação e da eficiência em vendas. 7. Identidade visual e logotipo. Aqui a estratégia ganha corpo. E uma dica prática é funcionalidade acima da estética. Logotipo deve ser legível sempre, até em uma tela de celular pequena e um cartão de visitas. Logo, fuja de degradês complexos e muitos detalhes. Psicologia das cores. Não escolha sua cor favorita, escolha a cor que comunica sua mensagem. Por exemplo, estudos apontam que azul passa segurança, amarelo passa otimismo e fome, verde passa saúde e sustentabilidade, enfim. Tipografia, fontes. Não abuse da quantidade de fontes, tente usar até 2 diferentes, uma para títulos e outra para textos longos que seja fácil de ler. 8. O Brand Book, o seu manual de instruções. Brand Book é o manual da sua marca, ou seja, é o manual que define como sua empresa deve se apresentar ao mercado. Ele garante que seu Instagram, seu e-mail de vendas e até de atendimento no WhatsApp falem a mesma língua. Não precisa ser um documento enorme, 2 ou 3 páginas bem feitas já resolvem. O objetivo é simples, manter a consistência da marca, mesmo quando você contratar funcionários ou uma agência. Ele deve deixar claro: visual, como usar o logo, cores oficiais, fontes e padrões gráficos. Verbal, como a marca se comunica, palavras que usa, palavras que evita. Se sua comunicação muda toda semana, você confunde o público e enfraquece sua autoridade. Consistência é o que gera confiança, e confiança é o que faz o cliente escolher você. 9. Branding sensorial. O diferencial é invisível. Por fim, entenda que a marca é o que o cliente sente em todos os pontos de contato. Isso vai desde o tempo de resposta no suporte até o cheiro de uma embalagem ou o som de uma notificação. O brand sensorial está ganhando força porque o digital está cada vez mais competitivo. Dessa maneira, quem consegue entregar uma experiência física e emocional memorável para os clientes tem grandes chances de dominar o mercado local. Para tentar deixar mais claro o que os seus clientes sentem além do que eles veem. No digital, a rapidez do site, a facilidade de clicar em um botão. No físico, o cheiro da embalagem, o som de um obrigado ou obrigada no atendimento? Então, com todos esses pontos que falei, trate sua identidade de marca como uma decisão de gestão estratégica e não como um gasto estético, e você verá valor do seu negócio subir naturalmente. Ao mesmo tempo, não adianta fazer tudo isso e mudar as cores no mês que vem porque enjoou.
Identidade de marca é repetição, é fazer o básico bem feito todos os dias, em todos os pontos de contato com os clientes e mercado. É uma decisão de gestão. Ela influencia diretamente como seus clientes te percebem, confiam e recomendam sua empresa. Empresas que dominam esse processo ganham vantagem competitiva real e duradoura. E para tudo isso funcionar muito bem, uma parte muito importante que poucas empresas trabalham bem é criar uma história de marca verdadeira e que crie conexão real com os consumidores. Então, se quiser saber como criar a história da sua marca, assista esse vídeo que mostra o passo a passo utilizado por grandes marcas de sucesso. Para assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixei na descrição. Esperamos que tenha gostado e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima!